Você já consegue perceber as emoções que governam você durante os dias, as semanas e os meses e anos? Você consegue já identificar quais são o tipo de emoção, se realmente essas emoções são benéficas ou maléficas? Pois é de extrema importância você já identificar esse padrão, pois é com essa resposta que você talvez, em um momento de consciência, de lucidez mais alta, você mesmo possa desenvolver seus próprios protocolos também. E por que não fazer isso? Já que, se você já consegue desenvolver a observação do seu estado, um passo a mais, um passo além, a desenvolver aquilo que você acha que é benéfico para você, é a coisa mais simples do mundo. O que não dá realmente para ficar fantasiando, ficar colocando situações que não existem, pois muitos que estão vivendo esse processo são os mesmos que todos os dias, ao levantar da sua cama, diz o seguinte: eu não aguento mais viver um dia dessa forma. E são as mesmas pessoas que estão repetindo os padrões de ontem, o de hoje e o de amanhã. Então fica uma pergunta: se você é a pessoa que está saturada com essa situação, já não aguenta mais tanta pressão em cima de você, o repetir todos os dias já virou uma coisa mais do que inflamatória, e ao mesmo tempo você fica seguindo as mesmas diretrizes, os mesmos recadinhos que a sua mente coloca, as mesmas situações que os velhos amigos e os conhecidos estão aí todos os dias para te puxar na mesma situação. Então, que tipo de vontade é essa que se manifesta apenas em uma fração de segundo, e essa fração de segundo não se estende durante o seu dia? O certo é você ter esse posicionamento, e qualquer coisa que chegar a atrapalhar a esse posicionamento, você tem que retirar do seu caminho, porque o objetivo principal seu é de fato sair dessa situação. Mas tem um ponto que eu quero te falar aqui muito interessante, talvez você não se atentou ainda. Por incrível que pareça, o nosso corpo, ele se acostuma com esses padrões de negatividade. Não é à toa que, ao chegar uma pessoa e te convidar para fazer uma atividade dentro do cunho positivo, parece até que uma briga, uma confusão, e você mesmo, sem entender, só recebe a informação que vem e você ou dá uma desculpa, ou mesmo não posso, tenho outras coisas para fazer, vai ter uma desculpa a ser oferecida, justamente porque o circuito que roda na sua cabeça negativamente durante dias, meses e anos, aonde já o corpo já está acostumado com isso tudo, é mais fácil para ele não criar um padrão novo, mas apenas seguir o padrão velho, porque já está dentro da lógica do automático. Então, para ele, não tem esforço algum, é só repetir o padrão com todas as pessoas que chegar próximo a você, querendo te colocar numa situação que tenha cunho com a positividade. Então, já passou da hora de você começar a fazer mudanças. E essas mudanças, elas não podem ser algo que dura apenas segundos. Tem que durar minutos e horas, dias, meses e ano. Pois é só assim que você vai conseguir chegar em um ambiente mais favorável. Enquanto você ficar se alimentando de situações de baixa vibração, conteúdo de baixa vibração, entra até mesmo a questão daqueles vídeos proibidos. Você sabe o que eu estou falando. A partir do momento que você entra nessa esfera, que você começa a vivenciar toda essa negatividade, não só por esse ponto, mas por outros pontos. Se você continuamente fica ouvindo música de baixa vibração, você não tem um local saudável para ir. Então se junta todo um ecossistema de negatividade, e esse sistema com certeza vai te empatar sempre para pular para outra etapa mais avançada. Não é que você não tenha força, não é porque você não tenha força de vontade, não é porque você não quer, não é porque você... Não é por isso. É porque o seu corpo, devido ao tempo que ele está ali, ele já se acostumou. E por ter se acostumado com essa situação, sempre que se apresentar uma via que leva a uma ação, que leva uma ação ao positivo, a circuitaria velha entra no meio e vai fazer todo o aparato para que isso não aconteça. Já foi explicado nesse próprio vídeo, devido ter passado tanto tempo essa situação, ele já produziu a bioquímica para próprio corpo ficar viciado. É por essa razão que tantas pessoas ficam satisfeitas
a ficar no seu quarto escuro, a ficar chorando no chão, a ficar se lamentando, a ficar dizendo que a vida tá ruim, que a vida não sei o que não sei o que não presta, que não sei o que, não sei o que não sei o que. Esse tipo de lamentações produz no teu corpo uma substância. E essa substância, por incrível que pareça, o corpo se acostuma. É por essa razão que é tão gostoso ficar nesse ambiente que você já é conhecido. Migrar para uma situação mais positiva, que você talvez não conheça, já gera um desconforto terrível. Mas você é a mesma pessoa que diz que não aguenta mais passar por essa situação, mesmo que o seu corpo esteja já acostumado com isso. Então, o que eu tenho para te oferecer como primeiro modelo de execução de modo simples, um modo que qualquer pessoa que esteja passando por isso pode fazer, é você prestar atenção aos seus pensamentos, fazer uma varredura. Manhã, tarde, à noite. Antes de dormir, como foi hoje? Como foi hoje o meu roteiro? Que tipo de pensamentos ficou mais predominante? Eu tenho que fazer uma lista. E aí você vai anotando. Pensei mais aqui, isso aqui se repetiu. Aquilo que você for lembrando. Você vai anotando. Você faz isso por uma semana. Você vai prestar atenção que sempre é os pensamentos repetitivos. Ou o pensamento que você teve ontem. E é os pensamentos que você vai ter amanhã. E a introdução da desobediência mental cabe nesse processo. E o que é a desobediência mental? Primeiro é ficar consciente dos seus pensamentos, estar realmente consciente. Na hora que se apresentar um pensamento negativo, você tem que estar ali observando. Seja a consciência daquele momento. A partir do momento que a sua mente começar a jogar as informações, você só fica lá observando. Não dá para você contornar as emoções que vêm, alguma coisa que possa surgir, mas no primeiro momento, o fato de observar e ficar ali como se estivesse fazendo de conta que vai fazer e não vai, entendeu? Aquela história do cozinhar no banho-maria. Então, a desobediência mental não é para brigar direto com a sua mente, principalmente agora nesse tempo onde ela realmente é o dono do terreno aí. Não tem condição de você fazer uma ação mais dura com ela. Então, o certo é receber o comando e esse comando você não vai direto, você vai por trás. Você faz de conta que está fazendo. Até o momento que você começar depois de um certo tempo, não existe um tempo determinado. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma vontade, cada pessoa vai fazer de forma mais dura ou uma forma mais leve. Então, não tem como te dizer quanto tempo vai levar para você. E vai vindo, vai seguindo. Vai chegar um momento que você vai prestar atenção que as coisas já estão um pouco mais brandas. Quando as coisas estiverem um pouco melhor, aí já é o momento para você introduzir outros mecanismos, entendeu? Não é tudo de uma vez e não pode ser uma coisa gigantesca, porque quando a coisa é muito grande assim, a própria mente e a própria preguiça, a próprio tudo que está ali governando você não aceita e sempre vai ficar difícil executar essa pequena tarefa. Sempre tem que ser minúscula, para não ter tanto conflito. E um dos pontos mais importantes desse vídeo é o duelo que você vai ter consigo mesmo. Não tem condição de você realmente chegar ao que nós entendemos como cura, transformação ou algo, qualquer coisa desse ponto. Eu não posso te dizer com 100% de certeza, mas no meu caso, a pessoa que entrou nesse processo não foi a pessoa que saiu. Então, no seu caso, eu não sei se vai acontecer da mesma forma. O que eu posso te dizer é o seguinte: se você não faz um levantamento daquilo que você vai tentar alcançar durante essa etapa, que aquele seu velho eu, ele tem condições de sair dessa situação e voltar para a sociedade e fazer as mesmas atividades de sempre. Aí eu faço uma pergunta para vocês bem simples. Vamos supor que o seu eu, né, você consegue ajeitar fazer um reparo nesse seu eu, e ele volta para a sociedade e já começa a fazer algumas atividades que fazia antes. Quando começar a chegar os problemas que mexem diretamente com a parte emocional, eu te pergunto, você realmente está preparado para lidar com isso novamente? Você está preparado para lidar com perdas, com seus medos que naquela época você corria? Será que realmente você vai estar preparado? É por essa razão, eu mesmo decidi não mais procurar essa questão de cura, porque eu sabia, se eu conseguisse fazer um reparo no meu velho eu, em determinadas situações que eu tivesse inserido, que remete ao meu passado, provavelmente eu ia se gerar uma emoção. Essa emoção existe ela ainda na circuitaria aqui,
E possivelmente por eu não ter se transformado ou não ter consciência suficiente para lidar com ela dessa forma, é um prato cheio para uma recaída. Então é por essa razão que eu mesmo não falo na questão da cura, eu falo na questão da transformação.